Senjougahara caindo no colo do Araragi. Do nada, literalmente a garota cai, quase que caindo do céu, como se seguisse o clichê dos clichês. Mas às vezes nós deixamos de pensar que várias pessoas que conhecemos durante nossa vida também aparecem do nada. Uma escolha diferente, uma mínima mudança, uma curva errada ou alternativa, e jamais teríamos conhecido várias pessoas do nosso ciclo. O acaso tem parte crucial em nos proporcionar conhecer essas pessoas, também conhecido como efeito borboleta, expressão segundo a qual uma alteração mínima nas condições iniciais pode ocasionar grandes diferenças na evolução do sistema. Insere-se na teoria do caos, referindo-se aos fenômenos de grande magnitude que, muitas vezes, podem ser o resultado dessa pequena alteração inicial. Após conhecer tais pessoas, deixamos de pensar nos meandros, no como ocorreu, só simplesmente se tornam nossos conhecidos. Por isso sou grato, pelo acaso e por ter tomado as decisões que tomei. Logo de cara, assim que o episódio se inicia, temos vários shots da escola. Os lances de escada, corredor, sala. Quando Senjougahara aparece caindo, é quase como se a escola fosse uma torre imensa que alcança os céus. Provavelmente refletindo uma visão deturpada e ultra exagerada da imagem que o Araragi teve presenciando a cena. Todo o cenário tem presença, e claramente eles não estão sozinhos. Não há a mínima chance de nenhum dos personagens não passarem por outros alunos nessa escola com vários andares. Na maioria das histórias, personagens de fundo são utilizados para passar uma sensação de verossimilhança para a cena. Ajuda a tornar determinada cena mais crível. Mas rapidamente o telespectador descobre que Monogatari não é como a maioria das séries. A mensagem é bem simples e direta. Em Monogatari isso não importa. Nenhum personagem sem rosto ou sem nome. Não é isso que faremos aqui. Esses personagens que estão aparecendo na tela, sim, eles são os focos e os únicos que importam para a história, por isso, somente eles serão mostrados. Monogatari também meio que destrói o conceito de spoiler. Quando o episódio começa, temos um shot da calcinha de Hanekawa, e quase que com a mesma leveza e despreocupação que esse shot aparece, também nos é revelado em alguns frames praticamente toda a backstory do Araragi e Shinobu. Se alguém te contasse tudo o que acontece nesses primeiros minutos, mas você não soubesse que tudo isso é mostrado logo nas cenas iniciais, você consideraria todas essas informações como spoilers críticos e que prejudicariam sua experiência assistindo a série, não consideraria? Mesmo você tendo quase nenhum contexto sobre nada, você ainda ficaria irritado com a pessoa que te deu os spoilers. Mas como você viu no episódio, te faz ficar curioso e querer assistir mais. Eis o paradoxo dos que estão completamente contra spoiler. Se você já viu toda a trilogia Kizumonogatari, recomendo refazer uma visita a esses trechos do comecinho da série. Irá se surpreender com o quanto é dito e mostrado nessas cenas. Outra cena onde isso também acontece é na cena da sala de aula, onde Araragi conversa com a Hanekawa, ainda no primeiro episódio. Ela aparece em alguns frames como a Black Hanekawa e com a sombra de um gato, ao invés da própria. De novo, se alguém te contasse que a Hanekawa vira um monstro com orelhas de gato, você não ficaria irritado? Mas aqui serve ambos como foreshadowing, quanto como uma cena que instiga você a questionar o que houve no passado entre eles. Além dessas duas situações, a cereja do bolo pra mim é casualmente o Oshino dizendo a Araragi que o caranguejo é diferente da Sawari Neko da Presidente, que ele e a Shinobu enfrentaram durante a Golden Week. Várias coisas sendo jogadas, mas de novo, te instiga a querer saber mais. E não estrague em nada a experiência, pois você não tem todo o contexto, mesmo várias partes cruciais da história tendo sido resumidas em algumas linhas de diálogo. A edição em alguns momentos é quase como uma viagem de ácido. Por exemplo, quando eles estão subindo o prédio da escola antiga para encontrar o Oshino pela primeira vez, é bastante experimental, e adoro como o diretor leva toda a história utilizando esses estilos estéticos, claramente com influência do movimento de cinema francês New Wave. Mas qualquer tentativa de explicar ou descrever em palavras o que está sendo mostrado na tela nunca fará jus à expressão artística da cena. Portanto, tentarei mostrar toda a cena na íntegra, se o YouTube me permitir. Outro ponto importante de mencionar sobre o estilo narrativo de Monogatari é o fanservice. Monogatari usa o fanservice pelo fanservice, mas muitas vezes também utiliza como uma ferramenta narrativa. Às vezes até faz as duas coisas ao mesmo tempo.
Eu não vou aqui tentar fazer um caso pra provar que Monogatari usa fanservice única e exclusivamente como ferramenta de roteiro, porque isso não seria verdade. Mas a série de fato o utiliza como artifício narrativo de forma bastante efetiva em muitos casos. Por exemplo, na cena em que Shigehara vai pra casa pra se purificar pro ritual e fica trocando de roupa o tempo todo na cara do Araragi. Sim, há claramente um fanservice naquele momento e durante o banho também, mas o autor, Nishio Isin, meio que subverte as expectativas criando uma razão que é coesa com a estrutura e as regras do universo criado por ele. Após toda a interação entre Seijogahara e Araragi, a personagem revela o motivo de estar tirando a roupa o tempo todo. Para uma pessoa tão leve, qualquer peça de roupa parece pesar 1 tonelada. As expressões faciais de Seijogahara não mentem. Quando Araragi oferece ajuda pela primeira vez, quando ele diz que conhece alguém que pode resolver seu problema, e a mesma cara novamente quando Araragi pede para ela encontrar o Oshino desarmada. E, novamente, a mesma cara quando Oshino diz que ele não pode salvá-la, somente ela pode salvar a si mesma. São todos os rostos e olhares de frustração, de desconfiança e desconforto. Um olhar que quase diz, de novo isso? Já estou cansado de passar por isso toda vez. Tudo muito bem comunicado, sem precisar dizer nenhuma palavra. E, claro que se você assistiu às demais temporadas da série, já meio que dá um foreshadowing de um certo personagem que virá aparecer no futuro. A premissa desse primeiro arco de Monogatari é basicamente a seguinte. Seijogahara encontrou um deus caranguejo, que removeu seu peso, e precisa de ajuda para recuperá-lo. E é aí que Araragi e Oshino entram. A mãe de Seijogahara começou a frequentar um culto quando ela ainda estava no 5º ano. Na época, Seijogahara teve uma doença séria, e por causa da doença, a mãe precisou de um lugar para acalmar seu coração e lhe dar suporte psicológico. E foi aí que ela começou a fazer parte da seita. Seijogahara saiu viva da operação por muito pouco, mas justamente por conseguir sair viva, sua mãe se entregou ainda mais à seita, e o relacionamento de mãe e filha deixou de existir. Ela deixou de falar com a mãe no começo do ensino fundamental, e quando ela estava prestes a se formar, sua mãe trouxe um dos membros importantes da seita na sua casa. E ele queria fazer uma espécie de ritual que exigia tocar a Seijogahara. Foi quando aconteceu a tentativa de estupro. O fato de a Seijogahara se defender do homem da seita que tentou assediá-la, resultou com que sua mãe tivesse que ser punida. Seijogahara fez algo que quase toda criança faz em algum ponto, ou que até faria numa situação dessa. Se culpa pelos problemas que acontecem com seus pais. Ela se questiona se caso não tivesse revidado contra o homem que tentou assediá-la, quem sabe a mãe dela ainda estivesse com ela e sua família não teria se distanciado tanto. Pra mim essa cena foi pesada e difícil de assistir. Eu vi a série Monogatari umas 3 vezes já, e essa fala da Seijogahara nunca deixa de partir meu coração e me fazer sentir um mal-estar. O resultado disso tudo foi uma família destruída. E foi aí então que Seijogahara cruzou caminhos com o caranguejo. Resumindo, quando ela encontrou o caranguejo, cortou todos os laços com sua mãe. O caranguejo apagou seus pensamentos e sentimentos em relação a ela. Ele a fez parar de ter aqueles sentimentos e tirou seu peso. No final do dia, Seijogahara só queria se enganar e esquecer de tudo aquilo. No episódio do final do arco, vemos que Araragi aumentou 45 quilos, exatamente o mesmo peso da Seijogahara. Adicionar novas pessoas em nossas vidas realmente faz com que tenhamos que carregar suas respectivas bagagens. Mas como todos bem sabem, é mais fácil carregar o peso em 2 do que sozinho. Seijogahara termina dizendo que mesmo que sua mãe não retorne, ela decidiu que aceitaria o peso de todos aqueles sentimentos, já que pelo menos agora, ela ganhou um amigo. Seijogahara se desculpa com o deus caranguejo, o agradece e diz que é o bastante. Aqueles são os sentimentos dela, os pensamentos dela, suas memórias, e ela não pode perdê-los. Além disso, também disse que ela mesma irá enfrentá-los. Portanto, pede ao caranguejo que a devolva seu peso, que devolva sua mãe. O arco se encerra com a mensagem positiva de que devemos encarar nossos traumas. E realmente não é segredo para ninguém que evitar um problema não o faz desaparecer. Cada um de nós carrega seu próprio peso, às vezes até mesmo sem perceber, alguns mais que os outros. Eu tentei por um bom tempo carregar o meu sozinho, por anos e anos. E o problema de tentar carregar um peso sozinho é que ele fica cada vez mais e mais pesado, até o ponto em que te esmaga. O peso da teimosia, o peso de um abraço não dado, o peso de não ter aproveitado o momento enquanto podia, o peso de um trauma, o peso de um amor não confesso, o peso de um pedido de desculpas não dito, o peso de não ter estado lá para aquela pessoa que sempre esteve lá para você, o peso de um arrependimento, o peso de saber, o peso de existir, o peso de ser um peso. E então, qual peso você carrega? Quero agradecer a todos que têm me acompanhado e prestigiado meu trabalho até aqui.
Então pra você que assiste, curte, se inscreve e comenta, eu agradeço muito, de verdade. Sei que o YouTube não costuma entregar os vídeos pra todos os inscritos, então se você puder clicar no sininho pra ativar as notificações, ou me seguir nas redes sociais pra não perder quando tiver vídeo novo, vai me ajudar demais. Arroba é @KisquesJournal pra todas as redes. E claro, se quiser trocar uma ideia sobre o vídeo, ou sobre qualquer anime, mangá ou videogame no geral, só comenta aqui no vídeo, ou me chama na DM também. Você pode notar nos demais vídeos que sempre respondo o maior número de pessoas possível. Então pode ficar tranquilo que eu vou ler seu comentário. E se eu tiver algo pra adicionar, irei respondê-lo. Também participo do TofuCast, podcast do meu colega Takumi Enferrujado. O canal dele está aparecendo no card e na descrição, caso alguém queira conferir uma versão minha. Trocando uma ideia, sem roteiro nem nada, dá uma passada lá. O último episódio foi extremamente divertido de gravar, porque foi sobre o mangá Bleach, que é o meu mangá favorito, por ser um mangá que me fez começar a ler mangá, né? Então eu tenho um carinho especial pela série. É isso, gente. Nos vemos no próximo episódio. Em algum momento eu devo voltar a cobrir os demais arcos das aventuras de Arararagi-san. Ah, desculpe, eu gaguejei.